acha que o Stalin, ele se deixou enganar em 41, quando teve a Barbarossa? O que o senhor acha? Não, eu acho que não. Tanto que entre 39 e 41, ele só fabricou praticamente aviões e tanques, né? A produção de tanques e aviões foi, assim, prioridade. Pararam de produzir tratores, máquinas, implementos agrícolas e ficou praticamente exclusiva a produção. Ele sabia que era inevitável, nada pararia Hitler no seu... O Hitler é um homem anticomunista daquele mais ferrenho que existe, né? A vida dele, a essência dele o objetivo dele era destruir o comunismo, destruir Stalin, destruir a União Soviética. Então não tem como a gente falar assim, não, Stalin foi ingênuo ou alegou. Não. Primeiro, a atitude foi assinar o pacto de não agressão em 39. Ganhou 2 anos imprescindíveis e, mesmo assim, meu amigo, demorou outros 2, de 41 a 43, para virar a guerra e terminar a batalha de Stalingrado e ele avançar, então, para a Europa, né? Bom, o Stalin, no ano que foi a Revolução na China, e nós podemos falar dela também, eu comecei um curso sobre Mao agora, quarta-feira é a 3ª aula, 19 horas, né? Está sendo retransmitido, estou muito feliz, pelo 247 e pelo DCM, então isso dá 40 mil visualizações. No meu canalzinho dá uns 1.000, 1.500, né? O meu é pequenininho. Mas o curso de Mao, o Mao é um homem da arte da guerra, né? Porque ele é o criador do Exército Vermelho, né? O Mao funda o partido em 21, mas ele não entra no Comitê Central, ele só entra em 22. E só em 27 é que ele é elevado à condição de comandante do Exército Vermelho, né? Em 27 ele tinha apenas 34 aninhos e já era o grande comandante, né? Você sabe, nós vamos discutir um dia, se você quiser pautar, o acordo que ele fez com o Chiang Kai-shek para derrotar os japoneses. Olha só o que é uma frente ampla, né? Nós temos que fazer uma live, professor, só do embate entre o Mao e o Kai-shek. Porque eu tenho feito vários vídeos sobre a Guerra da Coreia e eu avisei o pessoal, falou, a China tinha generais excelentes, isso quase não é falado no Ocidente. Mas você tem o Lin Biao, que era um bom general, o próprio Peng Dehuai, que era excelente, talvez fosse o melhor da geração do chinês, o Deng Hua. Eles têm generais excelentes embaixo da asa do Mao, tinham generais muito bons. O Mao era muito mais hábil para escolher os seus generais do que o Chiang Kai-shek. Mas nós vamos fazer, o senhor já está convidado, fazer uma live do embate do Mao com o Kai-shek, que eu acho muito importante. Pessoal, a ideia aqui é sempre enriquecer a cultura militar de vocês, né? Vocês aprenderem cada vez mais. Quanto mais dados vocês tiverem, mais rica vai ser a cultura militar de vocês, mais fácil e profunda a compreensão da história. Eu peço, então, para vocês darem o like e comprarem o livro do professor, que o senhor está contigo. Legal. Eu admiro o seu trabalho, porque o nome do seu canal é fantástico, né? A Arte da Guerra. Você é um estudioso militar. Eu sou um estudioso, digamos assim, da história militar, não tanto da arte, exatamente, porque nunca fui comandante como você. Mas até Che Guevara tem um livro sobre guerra de guerrilhas, né? Como é que é feito isso. É um livro que é estudado em muitos locais das Forças Armadas pelo mundo, né? A Guerra na Selva, né? Isso tudo foi... Bom, então voltando ao nosso camarada Stalin, o que eu queria dizer... Não é? Em 1949 foi o ano da Revolução lá na China, dia 1º de outubro. O Stalin completa 70 anos em dezembro de 49, acho que 3 ou 5 de dezembro, e Mao Zedong, que estava no poder fazia 2 meses, vai para Moscou e é feito uma grande festa em homenagem aos 70 anos do aniversário do camarada Stalin, com a presença de Mao. Então é uma foto histórica, ele com o uniforme militar ao lado de Mao Zedong, com aquele também que é o uniforme típico militar, que às vezes você percebe o Xi Jinping, às vezes ele usa o uniforme militar, mas, por exemplo, ele recebeu Lula com trajes ocidentais, mas ele usa o uniforme militar, né? Dizem que Stalin, comandante, isso eu repito no meu
no meu livro, e claro que eu me baseei em muitas biografias que eu li, né? Pelo menos 8, você conhece a maioria delas também. Ele tinha 7 trocas de roupas no seu armário, todos eram uniformes militares. Ele não tinha mais nada, era um homem absolutamente muito simples. No meu livro eu publico a foto do quarto dele, a caminha, o criado mudo e uma pequena escrivaninha onde ele escrevia. Comandante, ele vivia para o trabalho, né, professor? Isso é pouco conhecido das pessoas. O Stalin era um workaholic. Ele vivia para o trabalho dele. Isso. Diziam que a última luz que se apagava no Kremlin era a luz do quartinho que ele morava, né? Então, era um homem dedicado ao povo. Evidentemente, eu levanto essa discussão, né? Não quer dizer que ele só cometeu acertos. É impossível alguém governar um país 29 anos. Na verdade, ele não governou 29 anos. Ele era secretário-geral do partido, é diferente. Ele não foi primeiro-ministro o tempo todo, não foi presidente. Tinham várias outras funções que ele não exercia, né? O pessoal achava que Fidel mandava em Cuba. Fidel era presidente, é uma coisa. Quem manda em Cuba é o primeiro-ministro. Mas a figura, às vezes, é tão forte que acha que ele é quem manda na ilha. Nunca administrou a ilha, Fidel, né? Bom, são regimes parlamentaristas. A União Soviética era parlamentarista, a China é parlamentarista. É que a figura do Xi é uma figura muito forte, mas ele não administra o dia a dia da República Popular da China, né? Bom, então o Stalin tem esses aspectos. Aí eu pego aquele dicionário do Norberto Bobbio, um dicionário de ciência política muito conceituado. Ele é um homem de centro, ele não é um homem de esquerda, o Bobbio, né? Mas o verbete stalinismo, ele termina assim de uma forma: era o homem certo no lugar certo, no momento histórico correto, não poderia ser de outra maneira. Não se construiria um país como a União Soviética sem uma figura como a dele. Porque quando houve a Revolução, de 17 a 20, né, do começo do século passado, quando houve a Revolução, 3 anos de guerra civil, onde 15 potências militares, 15 países, potências estrangeiras, financiaram o Exército Branco, a contra-revolução. O general Kornilov, de triste memória, você conhece. Ele mandava fuzilar o povo russo ali na capital, em Moscou. Tudo isso foi vencido. Infelizmente, é preciso dizer, Trotsky se aliou ao Exército Branco. Ele rompeu com o Exército Vermelho e aí fazia oposição aos bolcheviques, à própria União Soviética, né? Fala-se aí que ele foi o que montou o Exército Vermelho. Aliás, na China não chama Exército Vermelho, na China é Exército Popular de Libertação, é outro nome. Exército Vermelho é o que era russo, depois virou soviético, né? Então, o grande construtor, o líder da batalha que venceu a Guerra Civil, não foi Trotsky, foi exatamente o Stalin, né? Então, o Stalin tem esses aspectos. Você vê como que é a contradição da história, né? Um homem que erradicou o analfabetismo da União Soviética, um homem que assegurou o pleno emprego e moradia para todo mundo. Não havia um cidadão soviético que não tivesse a sua casa para morar. E aí a casa não era diretamente de propriedade dele, era do Estado, mas o cara pagava um pequeno percentual do salário dele como direito de uso. Então você ganha 10 mil reais, você pagava 3% do seu salário como uma taxa de uso, e o tamanho do imóvel era proporcional ao tamanho da sua família. Famílias maiores, mais quartos, famílias menores, menos quartos, né? Então, um homem que fez tudo isso, conquistou o espaço. O Sputnik foi, naquela época, falava-se na União Soviética assim, né? Para cima e para frente, que era o movimento que o Sputnik fazia, né? Você olhava para o céu e aí os comunistas do mundo inteiro falavam assim: aquele bip, bip, bip que está lá é um artefato soviético. Então, um homem que fez tudo isso,
não é? Venceu a Segunda Guerra, libertou a Europa do nazismo, entrou para a história como o sanguinário que matou 30 milhões. Né? Eles não dizem que estes que morreram lutando contra o nazismo, morreram defendendo a União Soviética. Então, é uma mentira histórica que se conta, e a função que eu me coloquei, por isso que esse desafio de publicar esse livro, eu e outras pessoas, o nosso desafio é repor a memória histórica do papel que ele teve, né?